Que eu vi muito infoprodutor quebrando rapidamente porque não entendeu isso. Se você vai começar hoje, olha as referências que você tem para você entender do que você não deve fazer, qual que é a medida que o infoprodutor tem para se precaver. Alô, você que cria conteúdo para a internet, como é bom ter você aqui no canal da Hotmart. Hoje a gente vai trocar uma ideia com ele que transforma advogados generalistas em especialistas da área trabalhista. Seja muito bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Vou trocar uma ideia sobre a nossa atividade, nossa profissão. Sim, total. E aproveitar, falar sobre profissão, eu acho que tem uma coisa muito legal no universo da Creator Economy, que é as pessoas têm uma profissão e elas acabam também aliando isso ao mercado digital, com a produção de conteúdos, etc. Só que isso é muito legal e é muito desafiador também, né? Como é que você faz para lidar com esses dois pratinhos aí na mão? Cara, eu comecei em 2016 a criar conteúdo, né? E, na verdade, a fonte do conteúdo era a minha advocacia, minha atuação. E eu acho que foi um caminho muito normal para quem começou lá atrás, pegar o conhecimento que já tem e monetizar, transformar ele em um infoproduto e acabar monetizando, né? A gente passou por um período de... Primeiro você pensa no infoproduto, depois você pensa no relacionamento através de conteúdo. Depois teve a transformação do primeiro a gente precisa criar conteúdo. Mas eu vim dessa escola da criação de conteúdo focando no quê? Quais são as dores que um advogado tem que eu possa ajudar com a minha atividade, com a minha profissão? E a gente concilia isso olhando tudo que eu faço na minha profissão como uma oportunidade de conteúdo para trazer para dentro do meu nicho, do meu infoproduto. Então, por exemplo, eu vou atender um cliente empresa lá na área trabalhista, eu sei que tem muito advogado na minha audiência que não sabe como atende. Então, eu trago alguns insights do que eu faço e às vezes eu até gravo aquilo que eu faço na prática. Gravo audiência, gravo atendimento, gravo fazendo uma peça, fazendo um recurso. E tudo que eu faço lá, desde a hora que eu chego até a hora de ir embora, é conteúdo para mim. Tudo. Então você entende o seu próprio dia como, seu dia de trabalho, Sim, como uma ponte ali entre você e os outros profissionais. Isso, e a questão do tempo, né? Como que eu alinhava essa questão do tempo? Porque advogado, você tem que estar na rua, às vezes você está em audiência, está em perícia e tal. Eu tenho uma linha de produção de conteúdo que ela me demanda no máximo, na verdade, 30 minutos por dia, que é uma live que eu faço. Todos os dias eu faço uma live. E eu já encaixei ela num horário que não vai me atrapalhar no meu dia a dia. E os stories é super comum. Poxa, eu tô ali que custa 15 segundos, antigamente, agora 1 minuto, eu abrir a câmera e falar sobre o que eu tô fazendo. Não custa nada, dá pra fazer isso no dia a dia e acaba sendo uma coisa super natural. É ótimo você pontuar isso, porque assim, muitos de vocês que estão aí assistindo não fazem a mínima ideia que dá pra aproveitar ali os seus pequenos tempos, né, pra poder trabalhar. Tem muito médico que assiste a gente, corretor de imóvel, que tá aí e fica assim com a cabeça... Não, mas só que eu tenho inúmeros contratos para fazer. Cara, o seu contrato é um conteúdo. Ele pode te ajudar a mostrar, ensinar, ajudar uma pessoa e te colocar no jogo do digital, que é assim, precisa entrar. Eu acho que hoje a internet, ela traz uma falsa sensação de que tudo que a gente tem que fazer tem que ser super especial. O conteúdo ele tem que ser viral. Não, o seu conteúdo do dia a dia, ele pode ser viral para sua audiência, né? E a gente tem que fazer o conteúdo pensando no quê? Existem camadas de consciência na internet. Às vezes, para mim, pode não ser importante eu preencher uma guia de custas para fazer um recurso. Mas para o advogado que está me assistindo, que é primeiro ano dele, ele nunca fez, para ele é importante. Então eu tenho que ensinar. Quem vai dizer se o conteúdo é importante ou não é a reação da audiência. É isso. Aí você vai filtrando ali com o tempo. Isso é muito legal de você falar, porque às vezes a gente se sabota, né? Muito, demais. Pô, não vou colocar, mas o povo quer ver isso. E assim, não dá pra gente trabalhar no achismo quando a gente vai produzir conteúdo. Você tem que sentir a audiência. O princípio pra mim, pra eu produzir qualquer conteúdo se eu já sofri essa dor, provavelmente a audiência também já sofreu. Então é essa dor que eu vou tratar no meu conteúdo. Nossa, que demais. Que demais. Partir da dor é sempre uma ótima estratégia, né? Sim. Porque você entende a necessidade da pessoa. E cria conexão com ela. Show. Bom, vamos ajudar essas pessoas que estão começando, então? Vamos lá. Vamos começar a caminhar aí. Você tá achando que é só a dicasinha do que dá pra fazer, como aproveitar o tempo? Pera, tem mais coisa aqui, tem coisa boa aqui nesse conteúdo. A gente sabe que tem muita gente que tá assistindo a gente, tá começando agora. Sim. E tá começando a se tornar um pouquinho expressivo, tá ali com seus 3 mil seguidores, Legal. 5. O que essas pessoas precisam olhar
quando envolve juridicamente? Por exemplo, uso de obras de terceiros. Para onde elas precisam olhar e ter cuidado, assim, sabe? Porque tem muita gente que pensa que a internet é lugar de ninguém. Se você pensa assim, meu amigo e minha amiga, não funciona assim. Não funciona e é muito normal a pessoa, quando ela vai querer ir para a internet, ela vê a referência e querer fazer igual àquela referência, né? Mas se você for olhar hoje, os grandes players, todos eles têm uma característica em comum que chama autoralidade. Eles são muito autorais naquilo que eles fazem, porque eles criaram uma forma diferente de produzir conteúdo, de se comunicar com a audiência. O próprio produto em si, às vezes é um produto que não tem igual no mercado, às vezes nem dá para replicar. E primeiro você tem que mirar nisso, olhando o quê? As tendências de mercado. Então, eu sou um advogado, vamos pegar um exemplo do médico. Eu sou um médico, eu tenho que olhar o quê? O que o mercado está precisando, não o que já estão oferecendo. Porque às vezes o que estão oferecendo nem todo mundo consome. Então eu posso pegar o que o mercado está precisando, olho as referências, principalmente das questões técnicas, né? De tipo assim, eu não posso copiar por conta do direito autoral. Eu não posso usar a mesma paleta de cor, não posso usar o mesmo nome, que a gente tem muito esse problema no digital. Você tem um nome de um produto e todo mundo cria variações desse nome. E acaba até depois gerando conflito jurídico, ter que notificar e tudo mais. Eu já tive esse problema. Nossa, né? Esse daí eu não sabia não. Tem, fora a pirataria, né? Fora a pirataria que é um problema que a gente enfrenta todo dia. Mas se você vai começar hoje, olha as referências que você tem para você entender do que você não deve fazer para copiar essa pessoa e não cair nesse problema. Mas olhar também a tendência de mercado, o que o mercado está precisando e você criar uma forma diferente de apresentar isso para o mercado. A questão da diferenciação é engraçado porque ela não é nem sobre somente, né, no caso, Sim. uma questão de se diferenciar no mercado. Sim. É também para você não cair no erro de copiar e você ferir direitos autorais. Isso, e depois ser notificado, e você tem que tirar um produto que você já vendeu muito do ar porque fere ali essa questão de patente e tudo mais, né? Então tem que estar atento a isso. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado por esse viés, que a diferenciação também tem Sim. um apoio jurídico ali, te ajuda juridicamente. Mas o que aconteceu com o mercado? Vamos pegar 2014 para cá. O mercado foi muito amador de um bom tempo. Do tipo assim, o cara, do nada, ele abria uma câmera e criava um infoproduto. Então ele não fazia uma pesquisa juridicamente, é viável, eu posso vender isso aqui, é legal, já tem alguém que tem... Ninguém faz pesquisa no NPI para saber se já existe o nome. Hoje não, hoje você vai criar um produto, você vai criar um logo, você vai criar um site, você tem que fazer essa pesquisa. Até mesmo a gente não registra só um nome lá, a gente registra todos os nomes que vão se remeter ao meu produto, nomes parecidos, até domínios parecidos, e também aqueles que eu quero criar lá na frente. Sim. Que eu posso ter alguma ideia lá na frente. Então, quem está começando agora já faz essas pesquisas básicas. Pesquisa em NPI, pesquisa o próprio Hotmart, para ver se já não tem um produto com o mesmo nome lá dentro, né? Faz sentido. Então você que está aí, você não sabia da NPI, pesquisa. Vai garantir que o seu produto ele é realmente inovador, exclusivo, está somente nos seus direitos, né? Somente você tem o poder dos direitos. Direito autoral daquilo, autoral, né? Desse produto. Então, fica de olho, esperto. Bom, Thiago, vamos falar de uma coisa que todo mundo odeia, mas todo produtor de conteúdo passa. Reclamação. O que mais tem. De qualquer forma, de empregado, de prestador de serviço e de cliente final, né? Sempre tem, sempre faz parte. Vai ter. Só que hoje em dia a gente tem os sites de reclamação. Sim. Né, que aí é um outro expoente onde se torna até uma má propaganda, uma má comunicação dos produtos digitais. Sim. E muitos infoprodutores acabam não olhando para um Reclame Aqui da vida, por exemplo, com um carinho, porque acha que não sou do tamanho de uma grande empresa, de uma grande varejista. Sim. Só que isso tem peso, né? Muito. Começa assim, ó, o Reclame Aqui, para alguns infoprodutores, ele é um problema de ego. A pessoa, ela acaba criando um embate lá dentro porque feriu o ego dela. Alguém foi publicamente reclamar do trabalho dela. E ela, em vez de tentar sanar o problema, entender o problema e trazer uma solução, até porque o Reclame Aqui, ele dá essa opção de você trazer a solução e publicar essa solução, a pessoa vai tentar o quê? Fazer esse embate lá dentro da plataforma. Pensando como consumidor, se eu vou comprar um produto, eu chego lá dentro e já percebo um tratamento hostil do infoprodutor com quem foi lá reclamar, eu já fico com um pé atrás. Sim. Porque é aquele negócio, quem não deve não teme. Agora, você olha as boas práticas de Reclame Aqui das grandes empresas. Pega uma
Telefônica da vida, pega uma Claro da vida, essas empresas de telefonia, pega qualquer outra empresa grande que presta serviço online. Dá uma olhada lá e vê como é que eles respondem. Você pode tirar padrões de comportamento ali dentro. Eles respondem às vezes trazendo uma solução, trazendo outros canais de comunicação para melhorar. Porque geralmente o que a pessoa motiva ela a ir de lá no Reclame Aqui foi a falta de atenção, às vezes nem é o produto. Faltou atenção para ela. Então você vai pegar lá, companhia aérea, o que mais tem de reclamação lá é porque não teve retorno, porque não teve resposta, porque não teve solução para o problema, mas nem comunicação teve. Então já olhar como é que as grandes empresas respondem ao Reclame Aqui. Segundo, entender por que o cara foi até lá, qual foi o caminho que levou ele até lá. Ele tentou suporte e não conseguiu falar com ninguém? Ou seja, o problema foi de comunicação. Ele falou com alguém e ninguém resolveu, qual que é o problema? O meu suporte não está dando resolução do problema. Não, a gente tentou resolver, mas mesmo assim não gostou, porque tem cliente também que abusa. E aí tem um revés aí, juridicamente falando. Sim. Hoje, os tribunais entendem que uma pessoa que vai até um site de reclamação, faz essa reclamação publicamente, e ela não tem razão naquela publicação, por exemplo, pedir reembolso depois de 1 ano do prazo de reembolso. Isso é comum, até advogado faz isso. Até advogado vai lá, compra o curso, depois de 1 ano que ele já teve acesso do curso, ele pede reembolso. A gente não faz, porque já passou 1 ano, porque o nosso reembolso é de 15 dias, né? Por lei é 7, mas a gente dá 15 dias, o dobro. Ele vai lá, no Reclame Aqui e reclama. Essa pessoa não tem razão. Qual que é a medida que o infoprodutor tem para se precaver? Entrar com uma ação contra a pessoa para ela se retratar, porque ela não tem razão. E até dano moral dá. O próprio infoprodutor pode receber dano moral daquela pessoa que foi lá reclamar injustamente ou sem fundamento jurídico nenhum. Nossa, que interessante. Existe isso. É uma via de mão dupla realmente, sim, assim, obviamente. O infoprodutor aqui, ele tem que, o suporte dele tem que... A responsabilidade dele é maior. Obviamente. Muito maior. Mas só que ele também tem seus direitos ali do outro lado. Sim, isso é normal, acontece. A gente chama isso de abuso de direito. Abuso de direito, é previsto em lei, então se a pessoa quiser lá reclamar, ela tem que ter um bom fundamento. Se ela não tem fundamento nenhum e ela não tem razão naquilo que ela está reclamando e está me causando um prejuízo aquela reclamação, eu consigo entrar com uma ação para que ela se retrate, até a própria plataforma retirar a reclamação do ar, nem ficar histórico lá, nada disso, e ainda dar dano moral. Você é infoprodutor que estava achando que a corda só arrebentava pro seu lado, às vezes? Não. Não. Tem muito infoprodutor, a gente teve uma entrevista aqui há algum tempo atrás com o Vitor Metaforando, se você estiver assistindo aqui agora, vai aparecer aqui do ladinho como sugestão. A gente falou com ele e uma das coisas que ele trouxe foi sobre que teve uma história que um dia contrataram ele por um valor e ele viu que o contrato não estava alinhado da forma como seria, né, proveitoso. A prestação de serviço ali. No caso, era uma palestra dele. Tá. E muitos creators, eles estão nesse momento onde, estão aumentando sua audiência, estão despontando, tá com 20, 30, 50, 1 milhão de seguidores às vezes, apareceu para muitas pessoas. E vem muitas palestras, vem muita gente chamando para trabalhar, né, junto ali, para apresentar o seu trabalho. Só que o que esse infoprodutor, esse creator, que não é da área jurídica, precisa ficar de olho no contrato ali da prestação de serviço? Bom, a gente tem que pensar que, como empresa, a gente tem vários relacionamentos jurídicos com vários prestadores, né? Seja fornecedor de material, fornecedor de mão de obra. Tanta gente pode ser contratado, como também a gente precisa contratar pessoas para prestar serviço para a gente. Primeiro ponto, vamos pegar quando a gente é contratado para alguma coisa, né? Prazo do contrato, o tempo que ele tem que ser executado ou resolvido, né, que a gente chama de resolução. A questão do pagamento, óbvio, isso é um dos mais importantes, tem que ficar claro data de vencimento, os valores que vão ser envolvidos. Uma cláusula penal, caso alguma das partes não venha cumprir a sua obrigação, que tem que ser uma cláusula penal que venha ressarcir na proporção da perda que aquela pessoa teve numa prestação de serviço. Vou dar um exemplo, vou contratar um videomaker, eu estou próximo de fazer um lançamento. Contrato o videomaker, a gente tem lá um contrato que eu vou pagar para ele R$5.000 por X número de vídeos. Se ele não consegue me entregar esse número de vídeos a tempo, ou ele me entrega proporcionalmente, a cláusula penal tem que ser o valor suficiente para eu pagar um outro prestador de serviço, para que ele possa cumprir essa obrigação para mim. Entendeu? Um bom jurídico resolve isso, um bom advogado resolve isso. E também tem que prestar atenção no memorial, nos descritivos do contrato, que a gente chama de anexos, né? Então, por exemplo, eu quero contratar um prestador de serviço onde ele vai ter que fazer uma série de coisas para mim. No contrato, fica ruim você descrever item por item do que ele tem que fazer.
Mas você pode criar um anexo, que ali vai ter os itens, os materiais que ele vai utilizar, o prazo que ele tem que entregar e tudo mais. Então você deixa bem mais claro o que vai ser prestado de serviço. Então se eu vou contratar um videomaker, eu posso colocar no anexo todos os materiais que ele vai usar para prestar serviço para mim. A câmera, o áudio, o tripé, a iluminação, ou, por exemplo, ele é uma segurança para ele, porque se dentro da prestação de serviço for no meu local lá da minha empresa e quebrar, a responsabilidade é de quem? É de quem contratou. Sim. Porque ele colocou isso em contrato, entendeu? E é uma coisa engraçada, né? A gente estava falando antes ali do Reclame Aqui, que é uma via de mão dupla. Sim. E aqui também O contrato sempre não pode ser diferente. Existe uma coisa que a gente chama de equilíbrio contratual, né? Então tem que ser bom para ambas as partes. A gente percebe que o contrato, ele é um contrato cheio de lacunas, muito genérico, que a maior parte dos infoprodutores pega modelo na internet, não quer pagar um advogado e depois acaba ficando mais caro, né? Então esses contratos mais rasos são os que mais dão problema, porque não é muito específico para aquela prestação de serviço em si. Então você vai contratar qualquer prestador de serviço para dentro da sua empresa. Até trabalhista isso pode evitar. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje um dos grandes problemas dos infoprodutores é a tal da pejotização. É a tal da pejotização e a gente tem tentado conscientizar eles que não é assim, que não dá para contratar como PJ e tratando como empregado, tem que ter uma liberdade, tem que ter uma autonomia e tudo mais. Mas é um grande problema aí, não só do mercado digital, mas mercado como um todo, né? A última pergunta, que você tocou num ponto muito interessante, que é da formação da empresa. Tem muitos creators que estão nesse momento de sair de ser eu empresa, né? Eu presa, para se tornar uma empresa mesmo, contratar outras pessoas, etc. O que, além, obviamente, de toda essa questão de escopo e de contratos, etc., o que essas pessoas precisam ficar de olho na mudança? Porque eu acho que você já passou por esse momento de mudança. Já, muito. Então, o que elas precisam ficar de olho nessa transição, assim? Eu vim de uma safra de infoprodutores que começaram como PF, como pessoa física. Muitos foram lá e fizeram o cadastro na Hotmart como pessoa física. E a gente só foi descobrir que precisava de uma pessoa jurídica quando ia lá sacar o saldo. Que o saldo ele era limitado, não podia sacar mais do que acho que R$5.000 por mês se você era pessoa física. E aí, hoje, qual que é o caminho, né? Vou começar um infoproduto, vou começar a comercializar um infoproduto. Você precisa ter uma PJ. Você precisa ter um CNPJ. Começa como MEI. Pode começar como MEI, porque você vai começar pequeno e provavelmente você não vai estourar o teto do faturamento anual lá, que se eu não me engano hoje está em R$90.000. Então você começa como MEI, você pode até contratar uma pessoa como MEI, né? Contratar uma pessoa sendo MEI. E quando você estourar a bolha, você vai para uma empresa de Simples nacional, que qualquer atividade hoje de infoprodutor pode se encaixar num anexo do Simples. Só que tem que pensar numa coisa que eu vi muito infoprodutor quebrando rapidamente, porque não entendeu isso, que é a estruturação fiscal. Eu não atuo nessa área, mas uma coisa que eu sempre tive medo é do governo. E o governo sabe cobrar, eles têm elementos, eles têm ferramentas para isso. Então a gente sempre paga o imposto em dia, sem nenhum problema. Então vai começar a produzir conteúdo, vai criar sua empresa, vai começar a vender, emita nota e paga o imposto. Contrate um contador, um advogado tributário para te ajudar com isso, porque eu já vi muito infoprodutor ele pagar o que ele ganhou no lançamento, ele paga de imposto. Todo lançamento que ele fez, ele paga um imposto, porque ele pagou errado e a multa é grande, é alta, é muito alta. Então o primeiro passo é criar o seu CNPJ, já pensar no sistema de tributação, um contador pode ajudar com isso, e já se cercar de pensar em trazer pessoas para dentro da equipe, para pensar como empresa, para crescer mesmo, porque não dá para a gente fazer tudo sozinho. Eu fui sozinho até 2 anos de infoprodutor, já com PJ constituída, depois não dava mais. Isso custou saúde, custou tempo, poderia ter crescido mais rápido, né? Sim. Então contratar pessoas da forma correta, como eu dei na dica na pergunta anterior. Não, demais. E é muito legal você falar disso, dessa estruturação, quando você pontua assim, tipo, fiquei 2 anos sozinho. Dei conta 2 anos, que já não é fácil. Vamos combinar que não é fácil. Alguns cabelos brancos. alguns não muitos.
e depois dá essa aumentada. Tem muito produtor que começa assim, né? Tipo, obviamente, começa sozinho. Sim. Muita gente começa assim e é a coisa mais normal do mundo. Mas tem muita gente que acredita que vai tocar sozinho Não porque tá dá. dando certo. E no final do dia, pô, só a questão do fisco que você falou, Sim. se não tiver alguém dedicado pra olhar isso com carinho Um da contador, empresa, né? um contador. Sim. É porque muita gente começa achando que isso é um bico, né? Achando que ser creator é ser blogueirinho. Não, gente, isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Gera uma economia enorme para o país, não só aqui, mas lá fora também, né? Senão a Hotmart hoje, o tamanho que ela tem é por conta do mercado, né? Total. O mercado, uma demanda que o mercado tem muito forte das ferramentas que a Hotmart hoje oferece. Então, assim, não veja isso como um bico, veja isso como uma profissão mesmo, e até mesmo, quem sabe, um legado. Deixar um legado aí, né? Para os nossos filhos. Thiago, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado agradeço. pelos insights que você deu aqui pra gente. E muito obrigado você que participou do vídeo até aqui, até agora. Comenta aqui embaixo, manda pra gente aqui qual a sua dúvida, qual a sua sugestão. Você tem alguma coisa que você quer ouvir aqui, a gente falar? Fala aqui nos comentários que a gente tá de olho, hein? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.